Oi, peixes! Eu desejo que você esteja bem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Larissa e neste vídeo teremos para vocês uma mensagem intuitiva e atemporal para qualquer posicionamento que você tenha o signo de peixes no seu mapa, algum planeta na casa 12 e se você lida com este signo que pode ter uma mensagem para você também. Bom, lembrando que é uma mensagem para o coletivo, não vai falar com todos, então eu peço por favor o seu discernimento e a sua sabedoria para escutá-la. Te desejo uma boa leitura e essa mensagem ela é direcionada especificamente para a sua vida afetiva e amorosa. Então você pode mentalizar o seu alecrim, a sua alecrim que está aí na sua mente, especialmente no seu coração, e nós iremos ver quais serão as energias para a sua vida afetiva e amorosa, para Peixes, casa 12. Vamos lá, por favor, mensagem para Peixes. Peixes conectado a este canal, Peixes. Peixes, casa 12. Os caminhos. Vieram duas. A lua com as nuvens. E no fundo, a carta do ataúde. Aqui tem bastante confusão emocional no que diz respeito a alguém que está na sua mente. Vamos lá, eu tenho uma perspectiva para essa mensagem. Você e alguém que você lida, ou que talvez você não lide, mas talvez essa pessoa ela esteja na sua energia, na sua mente ou no seu coração. Eu vejo que tem muita confusão emocional sobre o que pensar a respeito dessa pessoa. E eu vejo que tem uma confusão muito grande no que diz respeito aos sentimentos perante essa pessoa específica. E lembrando que a mensagem ela pode estar invertida, mas tem uma confusão emocional, tem uma confusão mental e emocional no que diz respeito a como enxergar essa pessoa, ou até mesmo que eu vejo uma dificuldade em lidar com o que se sente por essa pessoa. Se você não está passando por uma dificuldade, por uma confusão, talvez no que pensar a respeito de alguém, aqui para alguns piscianos, talvez tenha alguém em mente, mas eu vejo questões aqui muito atreladas a questões sentimentais. Aqui você tem alguém na sua mente, no seu coração, e eu vejo que tem uma dificuldade em lidar com o que você sente por essa pessoa. Essa carta da lua com as nuvens me trouxe um aspecto de muita dificuldade em lidar com sentimentos. E nisso, o não saber em lidar com isso, eu vejo que você reprime por causa da caixa do ataúde. E no fundo nós ficamos com a carta do coração. Tem muita confusão no que diz respeito ao não saber lidar com o que se sente. Porque com a carta da lua posicionada bem no centro para mim, aqui a gente fala de questões muito profundas para alguns. Questões emocionais, um sentimento tão profundo, mas tão profundo, que por não saber lidar com isso, mas não saber lidar com isso também te causa até uma espécie de desorientação no que diz respeito a esses sentimentos. Porque eu vejo uma confusão sobre esses sentimentos. Por não saber lidar com eles, eu vejo que você reprime e fecha e guarda. É uma coisa muito guardada. Inclusive, alguns aqui, se você sente algo por alguém e tá atrelado a essa perspectiva, eu vejo que você nunca conversou sobre isso de uma forma profunda. A temperança. Eu vejo que você nunca revelou isso. É uma coisa guardada no fundo do seu baú emocional. É as 7 chaves. É um sentimento que você tem por alguém que é tão profundo. O que você sente é tão profundo, mas tão profundo que você nunca conseguiu verbalizar a profundidade desses sentimentos. Sabe aquela pessoa que quando você encontra com a pessoa ela tá ali, ela tá vivendo... Você nem pode imaginar o que essa pessoa tá passando no particular dela. Mas no particular dela, talvez ela esteja ali passando por algum sofrimento de ordem de uma paixão ou de um amor, mas no dia a dia ela tá com aquela cara de paisagem, tá plena. Eu sinto que eu tô me comunicando com alguns piscianos que estão passando por isso. Você é uma pessoa que você tá pleno, mas lá no fundo das suas emoções tem um sentimento muito guardado. E isso fala da vida. Qualquer ser humano pode passar por isso em algum ponto especificamente, de alguma forma, porque cada um, obviamente, vai lidar com os seus sentimentos de uma forma. Só que aqui o detalhe é que alguns, por não saber lidar com esse sentimento, vocês reprimem isso.
Vamos ver o que mais para peixes. Peixes. Então, a comunhão. Essa comunhão, ela caiu invertida pra mim. Isso fala de alguma pessoa específica que cruzou seus caminhos e você não tá mais com essa pessoa. Essa pessoa, a comunhão invertida com a carta dos caminhos, fala pra mim que é alguém que já esbarrou na sua vida. Essa pessoa, ela já fez parte da sua vida de alguma forma, mas hoje tem uma separação. Já teve uma finalização entre vocês. A aliança. Tô sentindo uma mensagem muito profunda, muito profunda. É uma comunhão, é uma pessoa que já cruzou seus caminhos, ou seja, não existe contato. A comunhão invertida com o caixão e os caminhos, não tem mais contato. Mas aqui, gente, tem uma coisa muito profunda entre vocês. Aqui eu tô sentindo uma coisa, inclusive, de alguma conexão espiritual que você tem. Porque a aliança aqui com essa carta da lua, isso pra mim fala que alguns têm uma questão de... É como se você sentisse essa pessoa do seu lado, peixes. É como se você sentisse essa pessoa próxima a você. Aqui alguns piscianos idealizam uma parceria. Tem uma questão assim de você idealizar alguém, de sonhar, você tem sonhos constantes com essa pessoa. Muitas coisas entre vocês aconteceram no astral. Aqui, gente, tem uma mensagem muito específica, tem alguma conexão aqui que é tida como uma conexão espiritual, inclusive, que essa conexão ela já foi concretizada no astral. Ou seja, esse encontro, essa união no espiritual ela já aconteceu. Porque, inclusive, tem um detalhe de uma conexão de outras vidas aqui. Mas no mundo terreno, vocês não estão juntos. Mas no astral, essa conexão, ela acontece. E eu vejo uma questão, assim, de encontros quando vocês desdobram. E eu vejo também questões... vocês se encontram muito em sonhos. Você sonha constantemente com essa pessoa que não está mais na sua vida. Essa pessoa, ela está muito distante de você, mas é como se ela estivesse muito próxima, porque eu sinto que você sente essa pessoa ao seu lado. Você sente a presença dessa pessoa. Isso aqui é muito profundo. E aqui eu vejo uma coisa de uma conexão muito profunda que você teve. Independente se você teve uma união ou não com essa pessoa, por mais que tenha sido alguém que tenha cruzado seus caminhos por um breve momento, eu não sei. Mas aqui a gente fala de algo que é profundo. Peixes. O assessoramento. A veemência. A peregrinação. Isso fala pra mim que tem uma distância, inclusive geográfica, entre vocês. Agora aqui tem uma coisa muito específica, que alguns piscianos estão buscando um assessoramento. E aqui eu vejo, pode ser um assessoramento de ordem de cunho espiritual, como também um assessoramento de cunho... talvez de algum terapeuta específico, porque eu vejo que alguns estão sentindo uma necessidade de compreenderem isso que estão sentindo, essas emoções, porque eu vejo muita dificuldade de lidar com os sentimentos, e nisso eu vejo que tem piscianos recorrendo a algum assessoramento específico, inclusive para contribuir com esse processo que está nebuloso, porque tem uma coisa muito confusa, tem muita confusão dentro desses sentimentos, dentro dessa relação específica, muita confusão. No fundo, tinham 2 de paus com a energia da tristeza, que eu sinto que é justamente isso. É um momento de pausa, mas de um sentir muito profundo, mas não tem ação. Aqui eu não vejo ação no que diz respeito a essa parceria. Eu vejo que alguma das pessoas, que pode ser você ou quem você lida, está buscando um assessoramento para lidar com esses sentimentos. Mas eu não vejo pessoas que estão se comunicando. É como se fosse assim, você tá aqui vivendo sua vida
Normalmente você tá vivendo, mas no seu íntimo algo tá muito assim, sabe? Tá demais. E pode ser que isso esteja do outro lado também. Pode ser essa perspectiva também. Só que não tem o contato. Peixes. Cinco de espadas com a energia da perda. Dois de espadas. Aqui veio dois de copas com a energia do amor. Ai, gente, três de paus. Sabe o que eu escutei aqui? A sacerdotisa. Eu escutei assim, apenas a lua testemunhou isso. Tem uma união aqui que apenas a lua testemunha essa união. Ninguém mais testemunha essa união. Porque aqui eu não vejo que é uma coisa que outras pessoas sabem, eu não vejo. Se outra pessoa sabe disso, peixes, é alguém muito específico, é uma coisa muito particular. Mas tem uma coisa específica atrelada a sentimentos que une duas pessoas, tem coisas muito profundas que unem duas pessoas que apenas a lua testemunha isso. Não tem ninguém no plano físico que testemunha essas questões, apenas a lua. Porque tá guardado as 7 chaves. Apenas a lua testemunha isso. Isso aqui é muito profundo. Eu não sei explicar pra você a profundidade do que eu tô sentindo aqui, porque é algo muito profundo. E aqui tem uma coisa específica, o dois de espadas com a aliança e a lua. Para alguns, não houve um relacionamento entre vocês. É uma questão de uma pessoa que foi um amigo ou uma amiga. Só que essa pessoa ela não está mais nos seus caminhos. Só que eu vejo que a carta do dois de copas com a energia do amor tem uma perspectiva de muito sentimento. E uma das partes dessa relação, mesmo com essa distância, tá buscando um assessoramento para lidar com isso. Aqui com esse 5 de espadas, perda, tem algo mais específico também. No passado, entre vocês, houve alguma espécie de sentimento de humilhação ou talvez de alguma espécie de traição específica. Algo desleal pode ter acontecido entre vocês em um passado. E aqui tem uma coisa muito específica. Para quem cometeu algo desleal no passado, eu vejo que é justamente essa pessoa específica que nutre algo muito profundo. E essa pessoa específica dessa conexão, que aí você vai ter que adequar quem é você aqui, que de alguma forma tende a querer reprimir isso. Peixes. 8 de espadas com pendurado. Nossa, aqui tá difícil, hein, peixes? Aqui tá difícil. Porque aqui eu não sei o que um causou no outro. Mas o que essa pessoa causou no outro, que foi algo desafiador, hoje fica martirizando nos pensamentos. É como se fosse um martírio, sabe aquela coisa que nunca se esquece? Só que eu vejo que isso está se tornando uma culpa muito grande, porque de alguma forma, eu não sei o que aconteceu, mas de alguma forma, essa pessoa específica hoje, ela tá reconhecendo que tem um aspecto de sentir um amor aqui dentro dessa parceria. Porque aqui é como se talvez uma amizade tivesse se tornado em um amor. E aqui tem uma coisa muito profunda. Essa leitura, as minhas leituras, elas não têm aspectos romantizadores, é bem desafiador eu romantizar alguma coisa nas leituras, mas eu tô sentindo algo muito romântico nessa leitura, tá? Eu tô sentindo uma coisa, assim, muito romântica, uma coisa, assim, nossa, de um amor mesmo. A palavra aqui pra definir isso que tá na mesa é amor.
não é uma paixão. Pode ter sido uma paixão em algum momento, mas pra quem tá vivendo isso hoje, o 8 de espadas com pendurado, aqui alguém tá remoendo uma culpa por alguma coisa que fez no passado, que inclusive ocasionou essa separação. Só que o ponto crucial do remoer essa culpa é porque se deu conta de um amor que sente por outra pessoa. E eu vejo que tem uma coisa muito de idealizar essa parceria de alguma forma. Uma coisa muito idealizadora, sabe? Além de ter um aspecto de sentir tem uma coisa aqui de alguns sentirem essa pessoa ao seu lado. Uma coisa muito profunda, principalmente à noite. Tem algo de sonhar também. Sonhar, idealizar. Nossa, isso é muita cara de peixe, gente. Será que você tem Vênus na casa 12 ou Lua na casa 12? Porque é a cara desses posicionamentos fazer isso. Ai, ai. 4 de espadas com a energia da solidão. Exatamente. Exatamente. Aqui no momento, o 4 de espadas é aquele momento que ele tá descansando, né? Nesse momento, nossa, no momento que essa pessoa ou você para, esse outro alguém vem na mente. E vem de uma forma muito ambivalente, é como se viesse tantos pensamentos, poxa, por que eu fiz isso, por que isso, por que aquilo, e ao mesmo tempo vem um aspecto idealizador. Nossa, mas seria isso, sabe? Eu tô sentindo muito isso, muito forte essa perspectiva. Seis de ouros, o presente. Com os enamorados. Então vamos lá. 2 de paus veio novamente do fundo com a tristeza, com a energia da tristeza. Vamos lá, eu vou tirar o restante das cartas, que aí eu já falo tudo de uma vez. Vamos lá. Peixes. A difícil lição. Essa pessoa, ela ou você, né, peixes, não sei, deu alguma mancada no passado. Aqui teve um aspecto de humilhação. Alguma coisa que foi falada, alguma traição específica aconteceu dentro dessa parceria. O bem-estar material. Opa! A mãe. O presente. A energia do presente veio 2 vezes aqui pra mim. Nossa, a tristeza 2 vezes de novo, com 2 de paus, a tristeza e a tristeza de novo. Vamos lá então. Então vamos lá. Aqui entre vocês, já teve alguma questão desafiadora? Isso pode ser, por exemplo, algo que se foi falado, alguma traição específica, algum aspecto de humilhação dentro de algo que foi falado, ou pode ser de algo que não foi feito também. Porque a comunhão invertida fala que teve alguma parceria que foi desfeita, algo que foi encerrado. Então, ou pode ser algo que foi feito ou algo que não foi feito. Só que independente do que seja, isso ainda fica na mente dessa pessoa ou sua. Vamos colocar que é alguém em relação a você. Fica na mente dessa pessoa, essa pessoa ela ainda fica corroendo aquilo. E isso é tido como uma difícil lição. Por quê? Porque de alguma forma tem aspectos... Se essa pessoa ela deixou de fazer algo ou ela fez algo que te machucou, essa pessoa hoje, com o pendurado e o 8 de espadas, essas questões voltaram para essa pessoa refletir. E eu vejo que nesse processo de reflexão tem algo que não tá tão saudável dentro desse processo, porque de alguma forma essa pessoa ela tá se martirizando muito por algo. Tem um aspecto de remoer algo, de uma culpa muito grande por algo. E talvez essa difícil lição para essa pessoa esteja atrelado a um aspecto talvez de algum orgulho, de alguma vaidade, que talvez lá atrás ela não conseguiu lidar. E hoje, por talvez lá atrás ela não ter conseguido lidar, hoje ela remoe isso com excesso. Só que eu vejo que o caminho para essa questão especificamente é aceitar o que se sente. E isso não significa que de alguma forma eu vejo que vocês talvez terão... Aqui tem perspectivas específicas. Mas sobre essa pessoa específica, ou que pode ser você, tem uma questão de se remoer as coisas.
Só que eu sempre gosto de pensar assim, agora falando algo mais particular. Isso acontece com o ser humano em decorrência daquilo que ele erra na vida dele e como que ele tende a lidar com os erros dele. Algumas pessoas vão se martirizar mais, outras menos. E para essas pessoas que se martirizam muito, eu vejo que o caminho às vezes é aceitar o que se aconteceu e partir para o aspecto da mudança. E aí essa mudança é a mudança sua consigo mesmo. Independente se tem outras questões, é a aceitação dos seus próprios erros dentro do seu particular. Eu vejo que esse é um caminho para de lidar com essas difíceis lições que nós temos na nossa vida, principalmente atrelado a questões de erros, porque aqui alguns erraram com o outro alguém, ou alguém errou em relação a você. Teve isso, mas tem um aspecto de se martirizar muito por isso. E nessa perspectiva eu vejo que essa parte específica está buscando um assessoramento para saber lidar com essas questões. Senti uma pontada, enfim. Enfim. E aqui para alguns tem um detalhe. Pode ser que essa pessoa seja mãe, ou você é mãe. Tem uma questão aqui para alguns terem uma questão de maternidade ou paternidade solo. Isso aqui é um detalhe para essa mensagem. E aqui tem uma outra perspectiva também. Nesse aspecto, aqui tem um aspecto de... No passado, nesse passado específico, em que houve alguma coisa que feriu um outro, essa pessoa estava passando por uma dúvida, porque tinha outra pessoa na energia dela. E nessa perspectiva eu vejo que aqui porque eu tô falando isso por causa da carta dos enamorados, com a veemência, o 3 de paus. Aqui, essa pessoa ela teve escolhas no passado dela. E aqui alguns estão cogitando uma possibilidade dentro desse aspecto de assessoramento. Aqui alguns estão refletindo sobre algo, estão buscando ajuda para lidar com isso. E eu vejo que tem alguma questão de alguma reconciliação específica e está atrelada a algum presente que você vai ganhar dessa pessoa. Aqui tem uma coisa muito específica. Essa pessoa, ela vai te presentear com algo e esse presente é um presente que ele pode ser muito singelo, talvez na visão dessa pessoa, no que ela vai presentear para você, só que ele carrega algo de muito profundo e é como se o ato de presentear você com isso especificamente fosse parte do seu processo de cura, da cura emocional do seu feminino. Porque aqui alguns, o que feriu em você ou nessa pessoa foi o feminino. O seu feminino ou dessa pessoa, nisso que se foi falado, ou nessa discussão entre vocês, ou nessa coisa que aconteceu no passado, feriu muito o feminino. É como se uma das partes que foi desvalorizada tivesse sentido o seu feminino, assim, a sua polaridade feminina muito desvalorizada. Muito desvalorizada. Então esse presente, eu não sei o que é esse presente, mas esse presente ele vai tocar no seu feminino. Ele vai tocar na sua energia feminina. E numa outra perspectiva também, essa carta da mãe, com essa questão do feminino, fala muito pra mim da sua receptividade perante isso especificamente. Porque para alguns tem uma união que acontece novamente e está atrelado a um presentear. Tô sentindo essa mensagem tão profunda com essa carta da lua, com a aliança. Com o 4 de espadas. Tô sentindo algo que é um sentimento muito profundo. Só que uma das partes desse relacionamento tá passando por uma confusão tão grande de ordem emocional que
tá vindo, ao mesmo tempo que se vem esse sentimento, vem também o sentimento de alguma coisa que se foi feita no passado. Então, assim, aqui tá realmente bem desafiador pra quem tá lidando com isso. A tristeza, 2 vezes a carta da tristeza, aqui tá desafiador. Por isso que, inclusive, tem um buscar de um assessoramento específico para lidar com isso. Bom, peixes, a mensagem é essa. Vamos ver aqui, eu achei essa mensagem ela bem específica. Vamos ver qual o conselho para peixes que está solteiro. Peixe solteiro. Dê a esse relacionamento uma chance. Que tá atrelado a esse relacionamento especificamente que eu tô sentindo que tá na mesa, que eu achei bem particular. Trabalhe na sua parceria. Esse trabalho na sua parceria, para alguns, está atrelado especificamente porque aqui teve briga. Aqui teve alguns... Não é briga, pode ser briga? Pode, mas alguma coisa no passado aconteceu. E teve um aspecto aqui de humilhação. Por mais que não tenha se causado uma humilhação, teve alguma ferida específica da humilhação, ela foi desperta dentro desse relacionamento. Dessa parceria específica. Para peixes que já se encontram com essa pessoa específica, que está atrelado a essa mensagem, para piscianos que talvez já tenha acontecido essa união. Peixes dentro de um relacionamento. Finanças e carreira. Veio aqui mesmo o bem-estar material. Vamos voltar lá agora pra gente finalizar essa mensagem. Essa pessoa específica, eu sinto que aqui, peixes, você vai se colocar, ou é você ou essa pessoa que tá passando por isso, você vai levar isso pra sua consciência. Mas tem um aspecto de uma confusão muito grande e por não saber lidar com isso e por tentar reprimir a todo custo isso que se sente, uma das partes, ou pode ser ambas, não sei, tem colocado todo o seu foco na vida profissional. Tem depositado todo o seu foco no profissional. E aqui eu vejo 2 pessoas que estão com uma energia, com uma polaridade yang muito bem posicionada. E o ato dessa reconciliação acontecer juntamente com o aspecto de um presente específico, por isso que eu tô falando, esse presente ele vai trazer inclusive uma cura pro feminino. Eu não sei se aqui tem um aspecto de presentear com alguma questão artística, pode ser isso. Porque tem um presente que vai ser entregue a uma outra pessoa que vai ter um aspecto de cura do feminino. Eu vou falar uma coisa que é bem estereotipada, que pode soar bem estereotipada, mas não é o meu objetivo, é só uma coisa que pode acontecer. Aqui tem alguma coisa específica, ou pode ser uma questão artística mesmo, uma questão atrelada à arte, e pode ser feito talvez pela própria pessoa, não sei. Ou pode ser questões que estão atreladas ao seu autocuidado, talvez um perfume, mas aqui eu sinto um presente que não é dado, talvez assim, eu vou comprar um presente de qualquer forma e vou dar pra pessoa. Não é, é uma coisa que é muito bem pensada. Por isso que tem uma questão de se ganhar algo, um objeto material, que ele é uma coisa muito específica que tá atrelado nesse processo de cura emocional dessa parceria específica. E isso eu achei bem específico, porque assim, alguns pode ser que vejam, eu não sei como que você vai enxergar isso, mas talvez você enxergue como um presente que talvez possa ser talvez mais superficial, não sei, porque eu não sei o que vai ser dado aqui. Mas saiba que esse presente, ele carrega um cuidado muito grande de quem vai presentear, porque eu vejo que tem um pensamento em se presentear com muito cuidado, com muito zelo. Por mais que seja, por exemplo, um objeto, por exemplo, eu vou ganhar um perfume, eu vou ganhar um anel, eu vou ganhar uma roupa, não sei, que está atrelado talvez ao seu autocuidado, isso vem também para ajudar nessa cura de alguma ferida específica ou da rejeição ou da humilhação que foi causada dentro dessa parceria. Só que isso é verdadeiro e sincero, esse que é o crucial dessa mensagem. Bom, desejo que essa mensagem tenha te ajudado, um grande abraço.